Graça e paz, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. A nossa meditação de hoje é sobre estrangeiro. O texto bíblico é o de Levíticos 19, verso 33 e 34, texto que diz assim: Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmo, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui, nesta passagem de Levítico 19, nós encontramos diversos mandamentos ou diversas instruções de Deus para com o povo de Israel, que estava ainda na peregrinação com destino a se sedimentar ou se localizar na terra prometida. Através de Moisés, deu então essas legislações. Nós sabemos de muitas delas, mas particularmente aqui, neste capítulo, nós encontramos orientações que Deus está dando para que o povo trate, por exemplo, o deficiente, trate, por exemplo, o idoso, né? Tenha essa consideração para com ele, os pais, e também, em particular, nesse caso aqui, o estrangeiro. Bom, por que essa consideração? Porque era comum, e de um certo modo ainda o é, o estrangeiro ser tratado como alguém de fora, como realmente ele é, mas isso com uma deferência no sentido negativo. No sentido negativo. Claro que o estrangeiro vem de uma outra, normalmente outra etnia e cultura, e que, portanto, não era assim tão bem tratado como os demais, nem muito menos como os próprios familiares. Mas aí é o que Deus está dizendo. Trate o estrangeiro com consideração, não o oprima. Não torne a vida mais difícil para ele. Ele que está em terra estranha já tem certas e muitas dificuldades. Então não torne a coisa mais difícil para ele. Muito pelo contrário, procure facilitar a vida dele. Como? Protegendo, considerando, dando-lhe oportunidade, amando, sim, enfim, fazendo como diz a palavra de Deus, quando Jesus fala, lá no Sermão do Monte, entre muitas coisas, Jesus disse assim, que a gente deve fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. O estrangeiro, portanto, deve ser tratado assim. Às vezes, o estrangeiro da nossa realidade não é nem sequer o estrangeiro. Eu percebo que o estrangeiro é simplesmente aquele que não é da casa. Como, por exemplo, um servidor, alguém que está prestando um serviço na área de limpeza ou numa outra área da vida doméstica, às vezes é tratado com desdém. Costumeiramente, isso já é muito antigo, até mesmo no Brasil, essas pessoas nem sequer se assentam à mesa com a família da casa. Parece que é uma distinção assim, olha, a família está aqui à mesa, o outro que não é da família está ali em outra mesa, em um outro momento, vai comer depois do que não foi consumido e etc. Não é assim? Então, essa diferença é que Deus manda a gente ter cuidado com as pessoas que não são da nossa casa, tratando-as como se as fosse da nossa casa ou da nossa família. Porque há um fator muito importante a considerar. O primeiro é que Deus diz a motivação. Por que devemos fazer assim? Ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus. Em outras palavras, porque eu estou ordenando. Porque sou eu que estou dizendo como deve ser feito.
É então a consideração para com Deus que deve influenciar a nossa consideração e o nosso relacionamento para com as outras pessoas, para com as demais pessoas, em especial para com as pessoas que nos estão prestando serviço. Então, é uma coisa realmente importante a considerar. A primeira motivação é que Deus manda. A segunda consideração, creio eu, é porque essas pessoas, entendeu? Ainda que não sejam a laços de sangue da nossa família, são iguais a nós. São pessoas, são personalidades, são pessoas que merecem a atenção e consideração. Não podem ser tratadas como se não fossem, ou como se fossem inferiores, ou como se fossem um tipo de animal. E diga-se de passagem, há muitas pessoas que tratam muito melhor os animais domésticos do que mesmo os seus domésticos, ou seja, os seus próprios irmãos, os seus próprios pais, os seus parentes. É claro que eles justificam, é porque esses domésticos que eu crio ou que eu cuido, eles não decepcionam, as pessoas decepcionam. Mas isso é justificável, gente? Porventura você é da família canina? Porventura você é da família dos gatos e assim por diante? Não, é a sua família. Por isso que a palavra de Deus diz que quem não trata e não cuida bem da sua própria casa, age pior do que os incrédulos e tem negado a fé. Agora, essa é a segunda consideração. A primeira, Deus mandou. A segunda é que os que não são de casa ou estrangeiro, como nós, são pessoas que merecem a consideração de serem tratados como pessoas, como seres humanos, como iguais e não como inferiores a nós. Trate bem todas as pessoas. Terceiro, há uma lei de efeito. Aquilo que você faz de bem, você recebe bem. Que faz de mal, recebe mal. Ou seja, uma lei de causa e efeito que é natural nos relacionamentos interpessoais. Se você quer ser bem tratado aonde você está, aonde você chega, trate bem as pessoas. E se as pessoas não tratarem bem, trate bem, não pague mal com mal. Trate bem. E ela considerará a possibilidade. E às vezes o efeito vem de imediato de te tratar bem também. Porque as pessoas são chamadas à consciência. Nas virtudes recomendadas do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, diz assim, porque fazendo assim amontoarás brasas vivas sobre as suas cabeças, ou seja, você atiça a consciência das pessoas. Então, essa é uma outra razão, tá bom? Relembrando, porque Deus mandou. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, porque somos iguais aos outros. Terceiro fato, por causa da lei de causas e efeito. E importante está aqui dentro desse texto, tá? Mas eu deixei para falar em quarto lugar, é que Deus, em muitas vezes nas Sagradas Escrituras, lembra que vocês eram estrangeiros no Egito? Vocês não queriam ser bem tratados lá? Vocês eram peregrinos? Pois muito bem, todos os servos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, são como estrangeiros nessa terra. Aqui não é o nosso lugar permanente. Nós estamos aqui de passagem. Essa terra precisa e será transformada para ser a nossa habitação, mas esse momento ainda não chegou para ser a habitação apenas dos justos, dos salvos, o reino de Deus completo na terra, não apenas por 1000 anos, mas por toda a eternidade. Mas por enquanto, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, nós estamos no caminho, nós não viemos aqui para ficar.
Então, lembre-se que éramos estrangeiros na terra do Egito. Claro que essa mensagem é figurada. Você talvez nunca tenha ido ao Egito, nem fazia parte do povo de Israel que estava lá no Egito no tempo de Moisés, mas era estrangeiro, sim, aqui na terra, da seguinte maneira, vivendo segundo o curso desse mundo, vivendo de acordo com os pensamentos, com as filosofias desse mundo, com o ditame da carne, da natureza pecaminosa, mas Cristo nos libertou e nos deixa aqui na terra ainda para que a gente trate e testemunhe o Evangelho de Jesus Cristo, o poder de Deus, essa graça que Ele nos deu, porque o nosso testemunho vai afetar para que outros sintam sede, para que outros sintam-se atraídos ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Precisamos exalar, através do testemunho, a glória de Deus, a bênção de Deus, o que Deus pode fazer na vida dos outros. Lembre-se, nós somos estrangeiros. E assim como nós somos estrangeiros, devemos tratar bem as pessoas, mesmo que não sejam da nossa própria casa, como se elas fossem. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Amém. Amém.